Semana passada detonaram um explosivo tosco do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos em La Paz, Bolívia. 2 fuzileiros da guarda foram feridos. 2 dias depois, um agente da CIA no centro da Bolívia nos forneceu essas imagens. Nossos analistas identificaram o indivíduo nas fotos como sendo o agente especial do DEA, Ricardo Rick Sandoval, meu amigo. Sandoval estava há 6 anos investigando a indústria local de cocaína. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar. Nossa. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos indo. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no...
Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia da tirania do cartel Santa Blanca? Tô pronto pra meter chumbo. Ainda não. Tenho um pressentimento sobre a Bowman e esse engenheiro. Vamos indo. Então, vamos retomar a nossa programação. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação. Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação.
Então, vamos retomar a nossa programação normal? Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Libertar o povo... Então, vamos retomar a nossa programação no... 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 Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação... Entendido. Time de atiradores logo estará aí. Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação... Relaxem, ainda tá tudo bem. Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo... Estamos em um ambiente com poucos alvos. Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação...
Espere, deixa eu avistar você. Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa programação normal de liber... Alarmes desabilitados não vão chegar em postos pelo ar. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Eu vou pilotar. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação no... Então, vamos retomar a nossa programação normal de... Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de liberdade. Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o... Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal... Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal... Então, vamos retomar a nossa programação... Eles estão recebendo Então, reforços. vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo da Bolívia. Então, vamos retomar a nossa programação... Então, vamos retomar a nossa programação normal... Então, vamos retomar a nossa programação... 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o...
Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Merda, olha isso. Uma mina... Então, vamos retomar a nossa programação normal. 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 Então, vamos retomar a nossa programação normal de libertar o povo. Os rebeldes... Então, vamos retomar a nossa programação normal. Então, vamos retomar a nossa...